Hoje nós iremos falar então sobre biomecânica de materiais. Nosso enfoque será dado para o quadril, né, vamos abordar sobre biomateriais, vamos falar sobre tribologia, né, sobre critérios que são importantes na escolha dos implantes nas artroplastias totais do quadril. Lembro aqui a vocês que o tema é bastante vasto e o objetivo não é que vocês, obviamente, saiam experts ou especialistas, né, com esse nosso encontro, mas dar noções que são noções importantes, né, para o ortopedista que precisa optar e utilizar no seu dia a dia, né, materiais e implantes e saber o que acontece com esses implantes, né, no organismo. Bom, aqui nós vemos alguns exemplos, né, de uma prótese, no caso total do quadril. Tá? Aqui vemos alguns elementos, né, da prótese do componente, né, da haste femoral, né, vários formatos de haste, né, hastes com cobertura, com áreas, né, com hastes lisas, né, modificações nas extremidades dessas hastes com tratamento, né, na superfície dessas hastes, como a gente observa aqui. Tá? E aqui um exemplo mostrando aqui nesse desenho e aqui um aspecto também com uma haste, com uma cabeça, né, de cerâmica. Aqui um componente, né, que tem uma parte posterior metálica e aqui um polietileno se relacionando com a cabeça de cerâmica e aqui um outro componente femoral. Bom, vamos iniciar então pelas considerações iniciais. Não poderíamos falar e abordar sobre biomecânica de materiais sem fazermos referências, né, como nós já falamos anteriormente, ao John Chanley. Né? Chanley ele se interessou por a mecânica dessa articulação do quadril ainda quando ele era estudante, né, de medicina. Depois ele escreveu sobre a articulação do quadril como uma bola, descreveu como se fosse um sistema como uma bola e soquete quase perfeitas. Né? E ele, frequentemente, essa articulação, o quadril, ele é acometido por uma variedade, né, de processos que acabam de artrite, de processos que acabam destruindo a superfície articular dessa articulação, no caso do quadril, e que isso acaba, né, acarreta uma modificação na geometria das superfícies esféricas, né, e concêntrica, e com isso o movimento vai se tornando mais restrito e acaba levando à dor que esses pacientes acabam referindo. Então, o Chanley, ele referia-se a essa artrite como se fosse uma falha do ponto de vista da geometria, né, ou seja, como uma articulação desgastada que iria apresentar dor, restrição de movimento, de mobilidade, enfim, todas aquelas queixas que são bastante claras para os pacientes que sofrem, né, de essas alterações, muitas vezes degenerativas ao nível do quadril. Um outro estudioso, né, foi o Shirley Jones, que ele publicou os trabalhos de Jones de 1936. Ele se preocupou aqui sobre o estudo sobre a lubrificação de fluidos sinoviais das articulações normais. Foi um trabalho que foi publicado numa revista de alto impacto, como se sabe, que é no Lancet, né? E o Chanley utilizou muito dessas informações iniciais aqui, para pensar também e formular as bases, né, para as suas propostas, né, mais tarde, que levaram então às artroplastias de baixa fricção, de baixo atrito. Né? Bom, vamos avançar um pouquinho, ainda falando sobre biomaterial, a seleção desse biomaterial. Como é que deve ser feita essa seleção, né, do que vai se implantar nesse indivíduo, né, na sua artroplastia? Nós precisamos
observar qual é a necessidade desses pacientes, né? Se o paciente ele tem uma alta demanda, vemos pacientes, né, numa fase bastante ativa, pacientes idosos, mas com outra concepção, aquele idoso que antigamente nós já comentamos várias vezes, que ficava mais em casa, mais acamado,